Eu sou o pastor João Carlos e gostaria de falar com você neste momento sobre homens exemplares, criando filhos e filhas. Antes de começarmos este assunto, ou discorrermos este assunto, eu gostaria que você deixasse aqui o seu joinha, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Isso é de suma importância para que nós possamos prosseguir adiante. A nossa nação está colhendo o resultado de uma geração sem pais. Filhos estão sendo educados sem a orientação devida daquele que deveria ser o referencial maior dentro do seu lar. Isso tem causado nessa geração um buraco muito grande nos relacionamentos interpessoais. Certamente, meninos estão sendo criados ou gerados muitas vezes sem uma identidade própria. Meninos estão se entregando em relacionamentos tão vazios e supérfluos por causa dessa falta deste referencial de pai dentro do lar. Dados estatísticos nos Estados Unidos nos mostram que 75% dos pacientes adolescentes dos centros de reabilitação de dependentes químicos vêm de um lar sem pai. 71% dos jovens largam o ensino médio sem concluí-lo por falta de um referencial paterno. 85% das crianças apresentam distúrbios no comportamento e vêm muitas vezes de um lar sem pai. 90% de todos os moradores de rua ou de crianças fugitivas de um lar vêm de um lar sem pai. E esses são dados lá dos Estados Unidos, mas que não fogem muitas vezes aos dados expressos na nossa nação, na nossa realidade brasileira. Nós temos que entender que Deus tem um propósito tremendo na família e na extensão da mesma. No Salmo 127, no verso de 3 a 5, diz assim: os filhos, eles são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que enche as suas aljavas dele. Então nós temos que entender, a importância de nós termos os nossos filhos dentro do nosso lar, sendo acolhidos de uma maneira tremenda, com um referencial paterno, que certamente traz uma direção suprema, em nome de Jesus. Então na criação dos nossos filhos, muitas vezes nós cometemos erros, nós não estamos isentos disso, e nós queremos dizer para você, meu amado irmão, que como muitas vezes houve alguns erros, mas eu quero te falar de acertos, de volta, de momento de se colocar diante de Deus e apresentar realmente a nossa vida em todo esse processo, de criação dos nossos filhos. Você pode ser um ótimo pai, você pode ter filhos dentro do seu lar e vê-los muitas vezes em um determinado momento se afastando muitas vezes dessa comunhão, deste relacionamento, familiar, do lar. Como ocorreu ali, a Bíblia conta-nos a história do filho pródigo. O pai era um referencial, mas o filho foi buscar fora algo que ele não encontrava, não porque o pai não poderia oferecer, mas porque o filho não estava aberto a receber aquilo que vem da parte de Deus. Então que nós possamos ser esse referencial supremo de pais nessa geração que ecoa por este referencial supremo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, eu gostaria que você anotasse aí. A primeira área que eu gostaria de discorrer neste momento é a atenção. A atenção devida que nós devemos ter como pais em relação aos nossos filhos é de suma importância neste relacionamento pessoal dentro do nosso lar. Os nossos filhos necessitam da atenção em cada momento que eles estão vivendo. Cada momento vivido é de suma importância na caminhada da construção do seu caráter, da sua segurança, nessa caminhada a seguir. Pois cada dia, cada experiência é um desafio a ser vencido. Não menospreze o tempo de atenção para com seu filho. Ouça com paciência. Não tente trazer a solução para ele, pois muitas vezes eles não querem a solução, eles querem apenas atenção, a sua disposição em ouvi-lo, a sua disposição em participar daquilo que é importante para eles. Envolva-se com aquilo que eles estão envolvidos.
juntos. A única forma de prestar atenção é participando das coisas que eles estão interessados. Para o seu filho, a atenção é estarem juntos, é estarem fazendo uma atividade que seja comum, que seja agradável para ele, né? Onde o pai está presente, onde o pai está ali em conjunto, participando com ele. Quando o seu filho tem uma atividade lá no colégio, uma apresentação no colégio, certamente é de suma importância a sua presença com uma forma de atenção para os seus filhos. Certamente ele vai estar te procurando, a atenção dele vai estar voltada para uma pessoa especial que é você. Então não passe para outros essa responsabilidade, mas que você esteja presente em todo momento. Dentro deste aspecto da atenção, eu gostaria que você monitorasse todos os relacionamentos do seu filho. Hoje em dia as informações são muito rápidas nas redes sociais. Não baixe a guarda, dependendo da idade dele, bloqueie alguns acessos nas redes sociais. Estou falando com autoridade, bloqueie. Isso não é uma atitude ditatorial, não é uma atitude realmente daquele que cuida, daquele que monitora, daquele que tem atenção devida para o bem mais precioso que Deus nos confiou, que são os nossos filhos. Em outro momento, em uma outra idade, com o amadurecimento preciso, certamente você terá condições de conversar com o seu filho, de estabelecer com o seu filho um diálogo, mostrando a ele o porquê de determinadas situações que você estabeleceu como um bloqueio de uma determinada rede social, o porquê de uma determinada situação que você não se agradou, porque ele está dentro de uma faixa etária que vai haver um entendimento devido para um diálogo proposto. Então a atenção vai nos levar também a este momento de diálogo, a este momento posterior de um diálogo, que vai ser construído à medida que nós vamos mantendo o nosso relacionamento preciso com os nossos filhos. Lembrando sempre, meu amado, filtre aquilo que está entrando na tua casa. Filtre aquilo que está entrando através das redes sociais. Filtre aquilo que está entrando através das portas da tua casa. Filtre. Tenha esse cuidado. Em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu gostaria de falar com você neste momento é a expressão de carinho. Eu quero falar sobre essa questão do carinho em si. Quando Jesus saiu para ser batizado nas águas do batismo, é interessante que logo em seguida ouviu-se uma voz dos céus dizendo, em Marcos, no capítulo 1, no verso 11, Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então isso é algo de suma importância, nós entendermos que essa expressão de carinho de Deus para com Jesus, para com o seu Filho, deve ser uma expressão de carinho também usada por nós em relação aos nossos filhos. Eu sei que muitas vezes os nossos filhos estão numa faixa etária que quando você vai expressar o teu carinho, a tua atenção para com ele, muitas vezes ele quer, vamos dizer assim, repelir essa atitude, mas você deve insistir nessa atitude, nessa expressão de carinho, nessa expressão que começa dentro da tua casa, dentro do teu lar, que vai ser externada através de ambientes públicos. Porque foi neste ambiente público, após o batismo, que Deus publicamente declarou que Jesus era o Filho amado. Jesus era o Filho amado. E dentro desse aspecto do carinho, eu gostaria de citar duas coisas importantes para você. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre identidade. Deus deu a Jesus identidade. Ele disse, Tu és meu filho amado. Jesus sabia que pertencia ao Pai. Jesus pertencia àquela família amada. Você pertence a uma família amada e você tem que passar aos seus filhos este referencial de identidades. Eles pertencem a uma família amada. Nós pertencemos
a uma família amada. Em segundo lugar, nós queremos falar sobre validez. Deus validou Cristo publicamente, declarando a todos, a todas as pessoas o quanto Ele o amava. E por fim Ele declarou: de ti me agrado. Ele disse pessoalmente a Jesus o quanto estava orgulhoso dele. Então isso é de suma importância no nosso relacionamento familiar em relação aos nossos filhos. Essa validez, validar o nosso relacionamento de amor, nosso relacionamento de orgulho em relação aos nossos filhos, dizendo a eles o quanto eles são especiais para as nossas vidas, o quanto nós nos agradamos deles de uma maneira tremenda, o quanto nós nos orgulhamos dele. E isto deve ser fator primordial, nos relacionamentos. Precisamos desses ingredientes em homens de hoje, pais presentes que influenciam filhos presentes, num relacionamento presente, numa geração presente, homens presentes, filhos presentes, geração presentes e relacionamentos presentes. Nós queremos tê-los, e isso vai ser externado através de atitudes expressas, atitudes físicas expressas, de toques, abraços, beijos, deve fazer parte integrante da nossa cultura familiar. E nós estamos dentro de uma cultura brasileira de abraços, de beijos, de toque, mas não deixe que nada venha impedir, este relacionamento tão gostoso, tão amoroso, expressado dentro da nossa própria cultura e que deve ser expresso dentro da nossa cultura familiar. Uma cultura fria, distante, baseada somente em desempenho, não permite que a afirmação verdadeira e o amor verdadeiro de Deus penetre nela. Então não deixe que os desempenhos da vida ou nos desempenhos dos relacionamentos sejam o fator maior dentro do teu relacionamento, mas que você possa usar essas expressões de carinho, essas expressões de atenção dentro do teu lar de uma maneira tremenda. Em Lucas, no capítulo 15, no verso 20, quando a Bíblia conta a história daquele jovem que saiu de casa em busca de uma aventura maior, ele se decepcionou com o mundo lá fora, mas num dado momento ele volta para o pai. E é interessante porque em Lucas, no capítulo 15, no verso 20, o pai, quando vê o filho vindo de volta para casa, o pai não esperou o filho de uma maneira diferente na porta de casa. Diz a palavra de Deus que o pai correu ao encontro do filho, abraçou e o beijou. Então o pai foi de encontro, o pai externou essa atitude de carinho, de atenção, de renovo, de restauração, e que Deus comece algo novo na tua vida, no teu lar, de uma maneira tão especial. E a terceira coisa que eu gostaria de falar com você também é de suma importância em todo este aspecto, que é a questão da disciplina. Deus estabelece a disciplina e o limite como algo benéfico nos nossos relacionamentos interpessoais, sempre pensando num bem maior. Quando Deus colocou os primeiros seres humanos no Éden, Ele estabeleceu um limite. Ele estabeleceu um acesso privado a uma árvore devida, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aquele limite era um fator benéfico para o relacionamento do homem para com Deus. Mas Deus estabeleceu aquele limite não como algo punitivo, como algo destrutivo. Não, de maneira nenhuma. Deus estabeleceu algo ali, naquele limite, como um fator benéfico nas relações. Então não remova os limites da disciplina em relação aos teus filhos. Disciplina não é algo punitivo, como muitas pessoas pensam. Disciplina sempre será um fator corretivo e instrutivo, um fator onde você colherá frutos tremendos na tua caminhada. Seja esse pai exemplar, seja esse pai presente nas tuas relações, dando atenção devida aos teus filhos, expressando com uma atenção de carinho e atenção para com ele e para com aquilo que ele gosta, e sendo também um pai que coloca limites,
que dê a disciplina devida no seu tempo devido. Que Deus te abençoe grandemente, né? E que essa palavra possa chegar até o teu lar, chegar também a outros lares que necessitam dessa instrução, outros pais. Eu convido você a ter coragem de enviar esse vídeo para um pai que necessita dessa orientação. Que Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria de te convidar para você nos seguir através das nossas redes sociais, seja o Facebook ou Instagram. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e o teu lar. Que você seja esse homem exemplar, criando filhos e filhas nessa geração. Que Deus te abençoe.